Tá bom? Nossa, agora ela tá pulando mesmo, ó. A saga de Wano finalmente chegou ao fim, com um capítulo final, na verdade, muito controverso. Ele de fato foi bem corrido, mas tivemos acontecimentos bastante interessantes. Por que a Yamato não entrou pro bando? Qual o motivo do Luffy não ter se despedido? A mãe do Luffy foi revelada? Os Kurozumis nasceram para queimar? Qual o significado da canção que está sendo entoada do começo até o fim dessa obra teatral? Se você quiser descobrir as respostas para essas e outras perguntas, fique conosco até o final desse vídeo, pois hoje nós comentaremos o capítulo 1057 de One Piece. Ficou curioso? Então bora lá! Nuvens escuras se juntam, uma tempestade pelo céu consumindo Onigashima. Esse capítulo começa em um pavilhão, como se fosse um auditório, com o novo professor de Wano contando como foi a história real daquele país. E nos é contado de uma maneira muito interessante, que é como se fosse um teatro misturado com um musical, porque nós temos notas ao lado das falas. Ou, mais aproximadamente, é como se fosse um novo poema. E o que seria essa chuva que o professor está comentando? E o Oda não poderia ter feito melhor esse arco, ele foi muito simbólico do começo ao fim. E o motivo para essa tempestade são dois. O primeiro é aquele num sentido romântico, em que a natureza ela reflete como está o sentimento das pessoas que estão habitando nela. E lá em Onigashima, antes do começo da batalha, nós temos os Bainhas Vermelhas desesperados, que eles não sabem porque os aliados deles não estão chegando. Eles não sabem se o futuro dará certo. Então essa chuva significa esse desespero. Mas o segundo significado dela é a simbologia do nascimento. E o nascimento do quê? O nascimento de uma nova era, porque será a partir dali que uma nova Wano será criada. E se juntarmos esses dois significados, veremos algo ainda mais surpreendente. A partir desse desespero, desse completo sentimento de derrota e tristeza, surgirá uma Wano nova, uma Wano livre e feliz. Então com isso nós temos a junção de dois opostos que dão um nascimento para algo muito maior. E aí nós teremos a Akuma no Mi do Luffy do Modelo Nika cumprindo completamente a sua função, pois aí ela conseguirá trazer um sorriso permanentemente para a vida das pessoas. O rugido do dragão azul e o ruído de inúmeras feras se juntam à cacofonia. Então o Kaido e os Piratas das Feras estavam fazendo muito barulho, muito alarde, rugindo e acabando com a vida das pessoas, provocando essa tristeza. No Porto Rabu, as folhas de outono espalhadas são avermelhadas na chuva ruidosa. E por que o Porto Rabu é tão importante? Porque ele leva para 3 outros locais de Wano. Ele tem pontes que conectam Aringo, Udon e a capital das flores. Então é como se esse porto fosse uma encruzilhada, que, numa simbologia mais clássica, levaria para 3 caminhos diferentes, assim como acontece. E o que representa a encruzilhada, ela representa o destino. E o Oda deixa isso explícito nesse capítulo, na fala do professor, em que eles teriam que encontrar o seu destino. E como sabemos, o futuro de Wano será maravilhoso, com a verdadeira história de Kozuki Oden e dos Bainhas Vermelhas sendo contada. A cena então muda para Yamato, Kinemon e o Momonosuke. E o Oda faz a maior sacanagem de todas possível nesse capítulo. A Yamato não vai para o mar com o Luffy e o bando. Isso foi muita sacanagem, porque ele já vem faz tempo falando isso, desde quase que ela apareceu, ela tá falando que vai com eles, e agora do nada mudou de ideia. E provavelmente isso aí foi só para ele falar, caramba, eu sou o diferentão, que não é para você pensar que o jogo tá ganho antes de acabar, pessoal. Nós vamos ter novidades até o último capítulo. Eu não gostei disso pessoalmente, eu acho que bastante gente não gostou também, os fãs da Yamato provavelmente não gostaram. O duro é que faz sentido até, mesmo que ele tenha construído há muito tempo essa narrativa de que ela iria pro mar com eles agora, na verdade, tudo bem, todo mundo muda de ideia. E além disso, além de podermos mudar de ideia constantemente, a Yamato é a divindade guardiã de Wano. Então tudo bem ela ficar ali. O Kaido já tinha falado isso pra gente. Ainda tem outro motivo compreensível pra ela não entrar agora. Por quê? Porque o Jinbe acabou de entrar. Então ele ia ficar compartilhando, dividindo a atenção para 2 novos membros. Tudo bem que o Jinbe já faz tempo que ele já estava no bando praticamente oficialmente. Só que só agora que ele vai começar a aventura com o pessoal. E é provavelmente isso que vai acontecer com a Yamato também. Lá no futuro, provavelmente assim como com o Jinbe, quando estiverem numa situação muito arriscada, precisando de ajuda, ela vai aparecer e vai ajudar todo mundo. Talvez com a arma Pluton lá, vai chegar lá em cima dela para ajudar todo mundo, para salvar o dia. Mas mesmo com essa quebra de expectativa, essa decisão da Yamato de primeiro conhecer o Wano, para depois ir para o exterior, na verdade pode nos ensinar algo muito bom para a nossa vida, algo muito interessante.
Nos mostra que primeiro temos que conhecer aquilo que nos rodeia para depois irmos para o inexplorado. Às vezes nós queremos dar atenção para tudo que está longe de nós, mas para aquilo que está perto, nós não damos a mínima. Eu já vi muita gente falar isso a respeito de viagens, por exemplo. No Brasil a gente tem tudo. A gente, se quer neve, vai para o sul, se quer praia, vai para o Nordeste, se quer dinossauro, vai para o Acre. Mas isso pode se refletir nas nossas familiares, na nossa vida, nos nossos amigos também. Às vezes nós não damos conta daqueles que estão ao nosso redor, nos apoiando sempre, mas para aquele que está longe a gente fica, meu Deus, que cara legal, que cara top, eu gosto muito dele. Então nós olhamos muito para fora, mas não para o círculo mais interno, para aquilo que está dentro. Ainda, essa viagem da Yamato será maior provavelmente do que apenas conhecer o ano. Talvez ela consiga conhecer a si mesma e evoluir, deixar esse complexo de Oden para trás. Talvez ela consiga encontrar o seu próprio caminho, porque quando você trilha o caminho de outra pessoa, o máximo que você encontra é mediocridade. Mediocridade? Como assim? O Oden era incrível! Como que pode alguém que quer ser igual a ele ser uma pessoa medíocre? Tudo bem, você está certo nisso, mas esse é um tema que daria um vídeo inteiro sobre. Então nós vamos dar um exemplo concreto. No anime Barakamon, que é maravilhoso por sinal, nós temos o protagonista, o nosso Handa. Ele trabalhava com caligrafia e ganhou vários concursos disso. Ele era um especialista naquela área, então ele era muito diferenciado. Mas ele se torna um conformista. Ele não inova nada, ele segue apenas a risca o que está nos livros, como aprendemos na escola. E isso parece um pouco também com o nosso protagonista Shigatsu Akemi no Uzu, que ele também só toca igualzinho está na partitura, um metrônomo humano. Então um juiz de um concurso uma vez diz pra ele que ele era medíocre, que ele não fazia nada de diferente. Aí o Handa vai lá e dá um soco na cara dele, só que isso aí não vem ao caso agora. Ou seja, até mesmo uma pessoa excepcional, se ficar fazendo muito o que está nos livros, seguindo à risca uma outra pessoa, como é o caso da Yamato seguindo o Oden, a única coisa que vai restar para ela é mediocridade. Se você ainda não ficou convencido, não se preocupe, porque em breve nós vamos lançar um vídeo só sobre a Yamato falando sobre isso, porque é um tema muito complexo e levará muito tempo aqui. Talvez até mesmo ele já tenha lançado, e se tiver, ele estará nesse card que está aparecendo aqui em cima. É uma pessoa medíocre, para mim, não precisa entrar pro bando. Vamos deixar o bando como ele tá, com as suas aventuras, e deixa a Yamato evoluir. Eu realmente espero muito que isso aconteça. Afinal, quem eu sou? É uma das perguntas fundamentais da humanidade? E a Yamato avisou sobre essa decisão dela pro bando. Então ela contou tudo isso, e mesmo assim eles não se despediram do Momo. Eles tinham todo o tempo do mundo, mas não fizeram isso. E o Momo fica puto, ele fica muito bravo com essa situação. E ele fica na dúvida, por que será que saíram sem me falar nada? Então aparecem vários flashbacks de cenas emocionantes entre o Momo e o Luffy. Talvez, em vez de flashback, que realmente é emocionante, mas fosse melhor ele ter colocado quando foi que a Yamato tomou a decisão de não entrar pro bando. Talvez desse pra mostrar uma cena do Luffy contando pra Tama que ele é irmão do Ace. Eu acho que enriqueceria muito mais esse capítulo. Então nós temos finalmente a história focando no bando, com o Lau falando que da próxima vez que eles se virem, eles serão inimigos, a aliança acabou. E o Luffy tá de boa com isso, porque o Luffy sozinho solou o Kaido, e precisou do Lau e do Kid pra solar a Big Mom. Então o Luffy tá num nível acima dos outros, ele sempre esteve. É que eles têm que estar ali meio igualados pra ter uma rivalidade, mas nós sabemos que o Luffy é muito mais forte. Tem uma cena engraçada também que o Chopper vai ser legal com o Lau, vai falar com ele, e aí o Lau simplesmente dá uma patada, já tá de saco cheio do Chopper já faz tempo já. Aí ele fala, cala a boca, guaxinim. E aí quando eles estão pra zapar, chega o Momo e a Yamato e pulam em cima do Luffy. E o Momo fica bravo com o Luffy, por que você não se despediu da gente? E o Luffy fala, mas eu tô me despedindo agora, qual que é o problema? E aí temos a cena mais emocionante desse capítulo, com o Momo chorando pra caramba, que ele está com muito medo de ficar sozinho de novo. Ele tem medo do futuro. O que será daquele país sem eles? A amizade que eles construíram? Vai ser muito solitário, o que é que ele vai fazer? Isso realmente é emocionante. Quem é que não tem medo do futuro? É muito difícil a gente acreditar que as coisas sempre vão dar certo. Com o trabalho da faculdade eu já fico pensando, caramba, será que vai dar tempo? Imagine ser um shogun de um país. E mais, tendo apenas 8 anos de idade. É lógico que ele ia chorar. Se nós podemos chorar com as adversidades, por que ele não poderia? Então o Luffy mostra o porquê de terem se despedido só ali no navio. O Zop estava terminando de desenhar uma bandeira do Chapéu de Palha, que o Luffy dá para o Momo. E agora nós teremos oficialmente o primeiro território do nosso novo Yonko. O primeiro território protegido pelos Chapéus de Palha. Então o Luffy dá uma bandeira gigantesca para eles
e fala que quem se meter com eles vai estar se metendo também com o bando do Chapéu de Palha, daquele que será o futuro rei dos piratas. Luffy promete que ele vai voltar para buscar o Kinemon, o Momo ou o Yamato quando eles quiserem. Então eles são companheiros novos, só que são como a Vivi, que se despediu deles lá em Alabasta, mas ainda assim é um companheiro deles, mesmo que eles não estejam juntos. Afinal, quem disse que para estar junto precisa estar perto? Então eles estão indo embora de Wano, e o bando do Luffy e do LOL tava pensando em ir por um elevadorzinho lá de boa, ficar sossegado. Só que aí o Kid, o desgraçado, vai lá e zoa eles. Ele fala, vocês estão indo pelo caminho mais seguro? Bem conveniente para esse bando tão patético como é vocês, esse bando de covardes. Aí o Luffy e o LOL ficam putos e falam, não, a gente vai por aí também, sai daqui, a gente vai junto. E aí todo mundo cai pelas aquelas cachoeiras gigantescas de Wano. E se você tá gostando desse vídeo, mas ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. E já aproveita para deixar o like também, beleza? Então vamos continuar. Eu sei que você ainda não se inscreveu, vai lá, faz isso aí, vai lá. Dá o like aí. Nós descobrimos então que o Orochi, quando ele estava em meia chamas, ele ainda não tinha morrido. Mas aí o Denjiro vai lá e dá um golpe de espada nele. Mas mesmo com a cabeça cortada, o Orochi ainda proclama uma maldição. O rancor do clã Kurozumi continuará a amaldiçoar essa terra, geração após geração, por toda a eternidade. Os Kurozumis nasceram para queimar. E essa frase pode soar como uma grande contradição não apenas para o Wano, mas para o One Piece como um todo. E por que isso? Porque nós vimos em vários momentos no recorrer da história que as pessoas não devem ser julgadas pela linhagem delas, apenas por causa disso. Nós temos isso lá no começo, com o Cricket, que só por ele ser um descendente de Norland, ele era tratado como um mentiroso, um bobão por toda a cidade. Nós vimos isso em Enies Lobby com a Robin. Nós vimos isso na Ilha dos Trintões. Nós vimos isso agora mesmo nessa saga com a família do Kozuki Oden. Mas temos que analisar isso por partes. Pode ser que essa frase gere algum tipo de segregação? Pode, porque esse é um conto que vai ser entoado para todo mundo. Vai virar uma base, uma lenda para o Wano. Então até mesmo as criancinhas vão ficar sabendo disso. Todos vão contar isso. Então se aparecer um Kozuki, ele realmente pode ser segregado, só por causa da linhagem dele. Porém, é melhor analisarmos pelo símbolo que essa cena representa. Kurozumi significa carvão. E nós pensamos em 3 maneiras de analisar essa cena. A primeira pode ser apenas uma referência aos nomes, porque o Oden ele foi fervido, mas ele é um prato realmente. Oden é o nome de um prato que é fervido. E aqui, Kurozumi significa carvão. Para quem não conhece, significa isso. E o carvão tem que ser queimado. Então pode ser apenas um jogo de palavras com que esses nomes significam. O segundo motivo, e o que melhor gostamos de analisar, é o de uma maneira simbólica. Kurozumi significa carvão, mas não é qualquer carvão, é carvão negro. Ou seja, é um carvão maligno. Essa família, de fato, representaria o mal. Nós sabemos que essa história de Wano foi muito simbólica. Desde o começo dela, o Oda utilizou várias referências para construí-la. Foi um trabalho muito bem feito. Ele usou desde a história de Hércules até 1984, de George Orwell. Então esse carvão negro é como se ele fosse um carvão impuro. E o que significa o fogo? O fogo é um método de purificação. Então, como fim dessa cena, ela nos mostraria que nós temos que purificar essas impurezas. Nós temos que purificar o mal. Nós temos que acabar de fato com as raízes de todo o que é maligno. E a terceira maneira de analisar é uma suposição. Quem disse que essa maldição não será concretizada? A profecia que o Oden proferiu de que eles derrotariam o Kaido e o Orochi em 20 anos não foi realizada? Por que essa não poderia ser realizada também? Quem disse que ele não teria esse poder? Essa predestinação? Por fim, o Momo está olhando para o castelo enquanto pensa: onde é que vamos colocar essa bandeira gigante? Provavelmente será nesse castelo que eles estão olhando, mas seria muito legal também se fosse no Monte Fuji. Mas só porque a bandeira é gigante, porque se a bandeira for pequenininha vai ficar muito feio. Aí não é melhor não colocar lá não, é melhor colocar no castelo mesmo. Mas realmente, no Monte Fuji faria muito mais sentido, porque é o local mais elevado daquele lugar, e a bandeira é o símbolo, e os símbolos têm que estar muito à mostra. Eles têm que estar visíveis para todas as pessoas, para que todos o reconheçam. Com menção honrosa, vale dizer que a mãe do Luffy provavelmente também apareceu nesse capítulo, antes mesmo dele começar, lá na página 2. Como um especial para o filme Red que está para ser lançado. A filha dos Shanks não para de chorar e eles querem que ela pare, que ela durma. E eles não sabem como. Só que aí nós vemos uma mulher com um bebê que parece muito Luffy em seu colo. E ela começa a cantar uma canção. Essa canção também vai ser cantada para a filha dos Shanks e se tornará a nova canção dela.
e assim se fecham as cortinas de um ano. E em vez de termos 5 atos, como é clássico do teatro kabuki, nós temos apenas 3. Isso provavelmente, eu acredito que tenha sido fortemente inspirado no livro 1984, de George Orwell, que ele também tem 3 partes. E nós vemos que ele foi provavelmente muito inspirado nisso. Esse é o livro mais clássico de opressão que nós temos na nossa literatura. Então, assim como sugere o nome do capítulo, nós temos uma cortina final. Seria inviável que tivéssemos um quarto e quinto ato depois, porque esse capítulo, o nome dele já está falando que não vai ter a cortina final, acabou. Então, assim se fecham as cortinas de um ano e também se fecham as cortinas de mais um ato. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e segue a gente também lá no Instagram, @ato42. Nós estamos respondendo as perguntas de vocês todos os dias, nas caixinhas de perguntas e no direct. Agora sim, chegamos no final. Um grande abraço ao cara Otaku Leitor, fique com Deus e até o próximo vídeo. E assim se fecham as cortinas de mais um ato. Tchau!